Fé. Falaremos sobre a fé como uma semente de mostarda e às vezes as pessoas dizem, sabe, eu já ouvi alguém dizer, se eu soubesse o tamanho de um grão de mostarda para ter esse tipo de fé, então eu conseguiria bem. Eu acho que se perdeu aí o ponto sobre o assunto em questão quando ele fala de grão de mostarda, porque existem algumas coisas importantes sobre a palavra mostarda e vamos falar sobre isso. Mas, primeiramente, vamos para Hebreus capítulo 11 e, começando do versículo 1, onde Paulo afirma: agora a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. A fé é a substância das coisas. É a substância das coisas esperadas, é a evidência das coisas não vistas. Bem, por que é que não podemos ver? Como pode ser a evidência de algo que você não pode ver? Bem, você sabe que se não tivermos luz suficiente não se pode ver. Você anda numa sala escura e não consegue ver. A Bíblia diz que a entrada da palavra traz luz. Então é a palavra de Deus que traz luz a qualquer assunto, e à medida que estudamos isso, percebemos que a fé é o título de propriedade, uma tradução diz título de propriedade das coisas esperadas. Bem, eu não sei quanto a você, mas eu espero pelas coisas que Deus me dá. Você não? Em 2 Pedro capítulo 1, Pedro diz que Deus já nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nos doou as suas preciosas e muito grandes promessas. Foi assim, ele nos doou as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas pudéssemos ser coparticipantes da natureza divina. Mas veja, ele trata como uma possibilidade, uma opção em aberto. Ou seja, se você agir na palavra, se você operar em fé, baseado na autoridade da palavra de Deus. Agora, quando falamos sobre a fé sendo a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas, significa que ela fica no lugar das coisas que você ainda não pode ver no natural, que são nossas, que são prometidas na palavra de Deus e que acabarão sendo manifestas se você perseverar na sua confissão de fé. O livro de Hebreus, no capítulo 10 aqui, verso 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardar a sua confissão de fé. Bem, ele quer dizer que se você não guardar firme, você pode perder, então você tem que guardar firme a sua confissão. Então, falamos de confissão de fé, e às vezes as pessoas não sabem nada sobre confissão a não ser confissão de pecados. Estamos falando de confessar a palavra de Deus. Em outras palavras, o que a palavra de Deus diz. Se confessamos, significa que dizemos a mesma coisa. Por exemplo, num tribunal, eles te levam perante a corte e eles te acusam de algo e você confessa. Significa que você concorda com as acusações, em outras palavras. Então, se a palavra de Deus declara isso, então nós devemos pôr em nossa boca, devemos falar a mesma coisa, devemos dizer a mesma coisa que Deus disse sobre nós na Bíblia. Então, sabe, tudo que alguns conhecem é a confissão dos pecados, e é claro, é uma parte. Se pecarmos, ele é fiel e justo. Se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. 1 João 1,9. Mas aqui, no capítulo 11 de Hebreus, agora a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas, por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de forma que as coisas que são vistas não foram feitas de coisas visíveis. Em outras palavras, o mundo foi feito de algo que não era aparente aos olhos, ou seja, você não poderia ver. E essa é uma força espiritual, a fé é uma força espiritual. E eu acredito que foi Deus que me deu uma definição de fé, que é a seguinte: a fé é a energia divina de Deus. Ela habita na palavra dele. E habitando na palavra dele, se ela permanecer apenas na palavra, não servirá para muita coisa. Mas se ela está dentro de você, então é aí que a fé opera. A fé opera no coração, como Paulo disse, pois com o coração o homem crê. Então é no coração que a fé opera. Agora note aqui ele diz: pela fé nós entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que os mundos foram formados.
A palavra de Deus, a fé falada. Agora, se você for para o primeiro capítulo de Gênesis, vai perceber que em Gênesis 1, afirma-se, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse. De fato, eu acredito que 10 vezes em Gênesis 1 é dito e Deus disse. Agora, sabe, é um pouco monótono quando você lê isso. Você pensa, por que ele fica dizendo isso? Por que ele não diz Deus disse e lista tudo o que ele disse? Eu acredito que Deus quer reforçar a nós o que causa a criação. Deus olhou e viu trevas, e disse haja luz. Sabe, você não passa nem 2 versículos em Gênesis 1 sem ver Deus chamando coisas que não existem como se já fossem, falando o que ele desejava, o que ele esperava. E eu vou dizer assim, eu acho que isso te ajuda a entender que Deus liberou a sua fé em suas palavras faladas. E a fé foi transportada por palavras, ali no meio das trevas, no meio da vastidão do nada, e chamou a luz à existência. E houve luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E alguém diz, bem, irmão Caps, eu entendo isso porque, sabe, foi Deus. Bem, é verdade. Mas note que se você continuar lendo Gênesis, no capítulo 1, você vê do verso 26 ao 28, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, animais e por aí vai. Então, como que ele teria domínio? E eu sei que é uma pergunta às vezes um pouco intrigante, como é que nós temos domínio da mesma forma que ele tem domínio? Veja, ele teve domínio pelas palavras. Quando ele viu trevas, ele falou luz, ele chamou luz. E a isso damos o nome de chamar coisas que não são, ou seja, você chama por algo, liberando fé, para trazer à manifestação aquilo que ainda não existe, ainda não é visto. Então veja, Deus opera nisso. Agora vocês lembram que o apóstolo Paulo disse que devemos imitar Deus como uma criança imita seu pai. Bem, isso significa que devemos dizer as mesmas coisas que ele diz. Sede imitadores de Deus como seus filhos é essencialmente o que ele quer dizer. Que você imite Deus. Em outras palavras, dizer o que Deus disse, agir como Deus agiu em certas situações, e isso não significa que estamos tentando ser Deus, significa que agimos da forma como Deus agiria se ele estivesse em nossa situação. Você já parou para pensar o que Deus diria se ele estivesse em necessidade? Eu acho que eu sei o que ele diria. Ele diria, ou se você estivesse em necessidade, ele diria para você se fosse orar por você. Ele diria, porque você deu, lhe será dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Homens lhe trarão. Quem semeia com abundância, colhe com abundância. Porque foi isso que ele disse em sua palavra. Quem semeia com abundância, colhe com abundância. Então, quando falamos sobre fé como semente, estamos falando de plantá-la. Então, vamos passar agora para o capítulo 17 de Lucas e vamos encontrar coisas muito interessantes a respeito da fé como semente de mostarda. Então vamos para Lucas capítulo 17 e encontramos no verso 3, Jesus diz, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. É uma questão difícil, não é? A pessoa fez a mesma coisa 7 vezes. São 7 vezes em um só dia. Normalmente ficamos bem da primeira vez, segunda vez, mas sabe, perto da quinta, sexta vez, você está pronto para partir para cima do sujeito, não está pronto para perdoar ninguém. Bem, os discípulos reconheceram algo aqui, na verdade os apóstolos não eram discípulos, mas apóstolos. O verso 5 diz, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Sabe, eles reconheceram que se fossem fazer aquilo, se fossem perdoar alguém que tivesse cometido um erro 7 vezes, em um dia, sabe, feito a mesma coisa, 7 vezes em um dia, e se arrependessem, deveriam perdoá-los? Bem, eles perceberam que teriam que ter uma fé maior se quisessem fazê-lo, mas pelo menos perceberam que podiam fazer pela fé. Disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Então eles sabiam que há coisas que só podem ser feitas pela fé e de nenhuma outra forma. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé é a substância das coisas esperadas.
Então, se esperavam por perdão, eles podiam crer para isso, e a fé é a evidência das coisas não vistas. Então é preciso fé para fazer isso. A fé é dar substância às coisas não vistas. Agora acompanhem. E o Senhor disse: se tiverdes fé como o grão de uma semente de mostarda, dirás a esta árvore de amoreira preta: arranca-te pela raiz e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Agora, que tipo de resposta é essa? Eles pediram que o Senhor lhes aumentasse a fé. Agora, você sabe que não é bíblico orar pedindo fé? Não, a fé não vem pela oração. A fé vem por ouvir. O apóstolo Paulo disse em Romanos 10:17, então, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus está cheia de fé, e a forma como você põe essa palavra dentro de você é ouvindo. De fato, se você estudar o contexto disso, ele está falando sobre ouvir a sua voz, citar, proclamar e declarar o que a palavra diz sobre algo. Porque ele diz, se você voltar alguns versículos, o apóstolo Paulo declara, ele fala sobre a justiça decorrente da fé. Que ela diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Agora, vamos considerar outras passagens, porque precisamos olhar para estas passagens para que nos ajudem a entender o que Jesus está falando aqui. É preciso fé para perdoar. E se você tiver fé como uma semente, você vai plantá-la, em outras palavras. Então ele está contando um grande segredo da fé aqui, que a fé funciona como uma semente e você a planta falando, dizendo, dando voz, e é assim que você planta a semente da fé, dizendo o que a palavra diz. Então veja, estamos aqui no capítulo 17 de Lucas, e estamos falando sobre fé como uma semente de mostarda, e eu quero que você olhe para essa palavra mostarda aí. Se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta árvore de amoreira preta. Essa árvore que ele está falando aí é a árvore da amora. Provavelmente havia uma amoreira no caminho por onde eles andavam e Jesus usa como ilustração. Ele diz, amigos, vocês não precisam de mais fé. Quando eles dizem, Senhor, aumenta-nos a fé, ele disse, não é de mais fé que vocês precisam usar a fé que têm. Então, se vocês tiverem fé como uma semente, vocês dirão. Em outras palavras, não há como liberar a fé sem falar, é assim que você planta. Agora, todo fazendeiro sabe que você precisa plantar antes de ter uma colheita. Não dá, sabe, você pode orar sobre uma semente, confessar a palavra sobre sua semente, se ajoelhar e até impor as mãos sobre essa semente, até orar, vestir roupa de saco pela semente, mas não terá nenhuma colheita até plantar a semente, porque precisa ser plantada. Então Jesus está nos dizendo aqui que se você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá, a amoreira seja arrancada pela raiz e seja plantada no mar, ela te obedecerá. Não diz que ela obedecerá a Deus. Não é responsabilidade de Deus. É você que tem autoridade aqui na Terra. Deus deu ao homem domínio sobre esse planeta. E ele disse, ele vai falar a sua fé como semente, vai plantar a semente e a árvore lhe obedecerá. Agora a palavra mostarda, aqui está a razão pela qual eu acredito que Jesus usou a palavra mostarda. Um amigo meu, ele descobriu por ouvir falar que o pé de mostarda é a única planta que não permite se fazer um híbrido. Você não pode cruzá-la com nenhuma outra planta. Sabe, é possível criar híbridos fazendo polinização cruzada, mas disseram que não é possível fazer um híbrido com um pé de mostarda. Não dá para fazer polinização cruzada com nenhuma outra planta. Bem, ele não tinha certeza disso, só tinha ouvido, então ele ligou para a Universidade de Arkansas para perguntar. Ele queria saber se isso era verdade. E disseram sim, é verdade, não se faz polinização cruzada com um pé de mostarda. Então foi provavelmente por isso que Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis. Ou seja, se você tiver fé que não será mudada, você não pode mudá-la. Ela não será mudada em nenhuma circunstância. Você dirá, arranca-te. Agora, essa amoreira da qual a Bíblia fala aí, em outras traduções, amoreira preta, ela representa um obstáculo no caminho ou é uma lição objetiva de que se você tiver fé,
como uma semente de mostarda, uma fé que não muda, você dirá o que crê. Você dirá: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela te obedecerá. Agora, no grego é um pouco mais forte. Ele diz: é certo que se você disser, e ela te obedecerá. Veja, uma coisa é uma probabilidade e outra é uma certeza. Mas notem o que esta árvore está representando aqui. Você precisa perceber isso no contexto desta passagem, porque ele tinha acabado de falar aqui. Vamos voltar um pouco. No verso 4, Jesus disse: se por 7 vezes no dia teu irmão pecar contra ti, e 7 vezes ele vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então, esse problema aqui, representado pela árvore, obviamente se refere à falta de perdão. E pode ser um problema, não é? Se uma pessoa comete o mesmo erro 7 vezes num dia, e você deve perdoá-la. Agora, eis o que eu quero que você veja. Existe uma forma de perdoar. Eu sei que alguns de vocês estão em falta de perdão nesse momento, e você vem dizendo há 20 anos. Eu ouço pessoas que dizem: bem, você não sabe o que fizeram comigo, e eu não posso perdoá-los. O Senhor sabe que eu tentei, mas eu não consigo. Bem, há quanto tempo você vem dizendo isso? Provavelmente há 20 anos, e funcionou muito bem, não foi? Veja, a Bíblia diz em Marcos 11:23, ele terá tudo aquilo que disser. Se ele crer, se ele não duvidar em seu coração, se ele crer que tudo o que ele diz vai acontecer, ele terá tudo aquilo que disser. Veja, esse é um princípio do reino, e Jesus está usando ele aqui para tirar a falta de perdão do caminho. A amoreira, evidentemente, no contexto dessa passagem, representa falta de perdão. Então ele diz: se tiverdes fé como uma semente, direis: arranca-te e transplanta-te no mar. Agora note, se você cortar uma árvore e jogá-la no mar, você vai ter que cuidar para que ela continue lá, senão voltará para a praia. E além disso, outra nascerá da raiz também. Mas note o que ele disse: seja arrancada pela raiz e seja plantada no mar. Veja, arrancada de onde ela está, e veja, se a falta de perdão estiver em seu coração, ela é arrancada e jogada no mar, e as suas sementes são plantadas no mar. Então, se ela é plantada no mar, ela lá vai ficar para sempre. Você não precisa mais lidar com ela. Jesus está nos dizendo como tirar a falta de perdão do coração. E eu digo a vocês que provavelmente há mais tragédias acontecendo na vida das pessoas por falta de perdão do que por qualquer outra razão. Porque ela te deixa numa situação em que você não pode ser perdoado dos seus pecados. Marcos 11:23, uma grande passagem sobre a fé, diz: todo aquele que disser ao monte, ou seja, ao problema, seja removido e lançado ao mar, e não duvidar em seu coração. Mas veja, se você lançar um monte ao mar, ele não vai voltar para a praia. E não duvidar em seu coração, mas crer que aquelas coisas que ele disse vão acontecer, ele terá tudo o que disser. Então esta é uma lei da fé, que se você liberar a fé sobre qualquer palavra, não duvidar no coração, o grego, na verdade, aponta para não ficar indeciso em seu coração. Significa estar totalmente convencido. Não duvidar no coração, totalmente decidido, ele terá tudo aquilo que disser. Em outras palavras, há poder em falar palavras de fé. Há uma unção de Deus sobre isso. Porque se está baseada na autoridade da palavra de Deus, e você sabe que tem que estar baseado na autoridade da palavra de Deus, porque se você sair por aí falando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não pode esperar que aconteça, porque não haveria poder nisso. O poder está na palavra que você estabelece a partir da palavra de Deus, é onde a fé está. A fé habita nesta palavra para fazê-la acontecer, e quando você age nisso, você tem os resultados que ele disse que teria. Então Jesus continua em Marcos 11:24 e diz assim: todas as coisas que você desejar, quando você orar, creia que você as recebeu e você as terá. Agora notem, ele diz: todas as coisas que você deseja. Veja, ele não diz que são todas as coisas que seu vizinho deseja, e aí você ora para ele ter. É tudo o que você desejar. Quando orar, você crê no quê? Crê que você recebeu. Mas quando você recebeu? Você recebeu pela fé quando orou. E então você tem. Agora, no final das contas você terá. Mas veja, em ambas as passagens, Marcos 11:23 e 24,
Perceba que o monte não é removido quando se diz, e não acontece imediatamente, mas ele diz que acontecerá. Em outras palavras, ele fala primeiro. É isso que significa ter fé como semente. A fé que você está disposto a falar. Em outras palavras, se você tem fé, está disposto a plantá-la falando. E eu escuto pessoas dizendo, sabe, irmão Capps, eu escuto você confessando a palavra de Deus, dizendo que toda doença e todo vírus, quando toca seu corpo, morre instantaneamente, e elas dizem, eu não diria isso. Ora, por que não? Bem, pode não acontecer. Não se preocupe, não acontecerá. Porque você não tem fé como uma semente? Você tem que estar plenamente convencido. Você fala o que a palavra de Deus diz. Você diz o que a palavra de Deus diz. Ele diz que eu posso ter tudo o que eu disser se eu crer e não duvidar no coração. Então, se eu posso ter o que disser, por que não dizer o que eu quero ter? Ao invés de dizer o que eu já tenho, sabe? E a maioria das pessoas, elas dizem, sabe, eu estou tossindo e com coriza, eu acho que eu vou pegar um resfriado. Ou eu estou pegando esse resfriado há 2 semanas. Bem, se você tentar pegar a cura, talvez fique melhor. Mas você vê, elas plantam a semente errada. E as pessoas às vezes se afastam disso e dizem, bem, eu não vou dizer que eu sou curado porque pode ser que eu não fique. Bem, não tem fé como uma semente? Veja, você tem que ficar plenamente convencido. E como a fé opera isso? Falando e proclamando o que a palavra diz, ela vem apenas de uma fonte e é a palavra de Deus. E a fé vem por ouvir o que Deus disse sobre a situação. E sabe, quando Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, ou seja, uma fé que não muda, você sabia que o que quer que aconteça em sua vida, isso não muda a palavra de Deus? Mas eu te digo uma coisa. Se você se agarrar ao que Deus disse e mantiver a palavra de Deus na sua boca, isso vai acabar mudando o que acontece em sua vida. Então, se tiverdes fé como um grão de mostarda, ele disse, direis. Então, para a falta de perdão, é assim que você se livra da falta de perdão. Você diz a falta de perdão, eu estou falando com você, Jesus disse que eu posso ter o que eu disser se eu crer em meu coração, então escute o que eu vou dizer. Olhe-se no espelho e diga, ouça a falta de perdão, eu perdoo, eu posso não querer perdoar, eu até pediria a Deus para não precisar perdoar, mas porque a palavra diz que eu devo perdoar se quiser ser perdoado, então agora eu tomo uma decisão de perdoar e eu digo que eu perdoo. Então você diz o nome da pessoa que te machucou, eu a perdoo, e eu digo isso em nome de Jesus e continuo dizendo até que eu tenha o que eu digo. A amoreira será removida, essa amoreira, em Lucas capítulo 17, versos 5 e 6, representa a falta de perdão neste contexto, e é assim que você se livra disso. Se você tem fé como uma semente diz, falta de perdão, seja arrancada pela raiz. Você nunca mais vai me atrapalhar enquanto eu viver. Seja lançada no mar e seja plantada no mar, e eu não terei mais que lidar com você. Esta é a forma de lidar com a falta de perdão. Começar a falar. Você entende esse princípio aqui? Se você pode ter o que disser, por que não dizer o que você quer ter? Tem funcionado todos esses anos. As pessoas dizem, bem, eu não consigo perdoar, Deus sabe que eu tenho tentado, mas não consigo. Bem, receberam o que dizem, não é? Elas se programaram. Disseram a coisa errada. Isso fez com que tivessem uma fé negativa, por assim dizer, de que não podiam perdoar. Mas se você tiver fé como uma semente, fé que você está disposto a plantar falando, você terá resultados, Jesus disse que você teria. Vai lhe obedecer. Até a próxima.